Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a professora Gabi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heredogramas. O que será que é essa palavra heredograma, né? E para dar uma ajudinha, eu trouxe aqui uma árvore genealógica famosa, mas muito famosa, gente. Se vocês não conhecem essa árvore genealógica, que eu vou ficar um pouco chateada, mas vou dar uma dica de quem que é. Ó, dá uma olhada que tem uma galera aqui que foi queimada. Tem um sobrenome em algum lugar aqui. Depois vocês comentam aqui pra mim se vocês sabem de quem que é essa árvore genealógica. Vamos lá. Bom, heredograma, ele vem do latim de heredium. E ele quer dizer herança, né? Outro nome que a gente pode ver em alguns exercíciozinhos é a tal da árvore genealógica, igual eu falei pra vocês antes na apresentação dessa aula. Essa árvore genealógica, ela pode ser um esqueminha assim, que ele vai mostrar quem casou com quem, quais são os tipos dos filhos, os filhos tiveram casamento com quem, quais foram os filhos, assim por diante. Então, uma ferramenta que você vai identificar a hereditariedade de uma família, só que na genética a gente quer saber as características hereditárias de uma família. Então, por exemplo, uma característica genética do albinismo. Eu quero aqui então saber nessa árvore genealógica quais são os indivíduos com albinismo. E aí eu identifico os fenótipos. Fenótipos são as características visíveis. E eu posso identificar muitos genótipos a partir desse heredograma. Lembrando que os genótipos são os códigos, por exemplo, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho e assim por diante. E esse heredograma também permite que a gente identifique quais são as características dominantes ou recessivas. Lembrando que dominante ou recessiva é que quando só um alelo for aquela característica já traz o fenótipo, é dominante. Já o recessivo, lembrando lá que a gente tem as letrinhas, né? Os recessivos são os azinhos, ou seja, os pares de alelos têm que ser recessivos os dois para que aquela característica apareça. Esses heredogramas, eles vão representar essas famílias, as pessoas dessas famílias por símbolos. As mulheres são representadas por bolinhas, os homens são representados por quadrados. Quando você tem esse losango aqui, é um sexo que não foi identificado. Quando as pessoas têm a característica hereditária que você está estudando, essas bolinhas, quadradinhos, losangos vão estar marcados, eles vão estar coloridos. Normalmente ele está colorido de preto, mas pode ser que ele seja colorido em alguma outra cor. São as pessoas afetadas para aquela característica genética. Quando você tem esses daqui que estão metade pintadinho, metade sem pintar, são os heterozigotos. Quem são os heterozigotos? Heterozigotos são azão, azinho, bezão, bezinho, ou seja, são os organismos que têm alelos diferentes. Quando você tem os símbolos cortados, é alguém que morreu na família. Quando você tem linhas ligando essas pessoas, representam os casamentos. Quando você tem duas linhas, são os casamentos consanguíneos entre parentes. Lembrando que primo é parente, tá, galera? Quando você tem uma linha trazendo dois filhos, você vê que são gêmeos dizigotos, ou seja, são aqueles gêmeos que são de zigotos diferentes. Normalmente são gêmeos não idênticos. Quando você tem ligando os irmãos, são os gêmeos monozigóticos. Monozigóticos são gêmeos idênticos que vieram do mesmo zigoto. E aqui eu tenho uma representaçãozinha pequenininha de uma árvore genealógica, de um heredograma. Os pais que tiveram um casamento estão ligados aqui e os filhos estão aqui embaixo, os filhos 1, 2 e 3. Então é o casamento de uma mulher não afetada com um homem não afetado, vai ter 3 filhos. A primeira filha, que é uma menina não afetada, a segunda filha, que é uma menina afetada, e o terceiro filho, que é um menino não afetado. Uma coisa importante desse heredograma é a gente identificar que tem esses números romanos aqui na lateral. Esses números romanos indicam a geração, ou seja, a primeira geração são os pais, segunda geração são os filhos. Esses indivíduos, eles são marcados com números arábicos. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 1, 2, 3. Então, representa o indivíduo 1 da primeira geração. Quem que é? A mãe lá, ó. O indivíduo 2 da segunda geração é a filha afetada. Tá bom? E aqui tem essa setinha aqui mostrando a sequência do nascimento dos filhos, ou seja, da esquerda para a direita, essa daqui nasceu primeiro, esse aqui nasceu segundo e esse aqui nasceu terceiro. Trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha no exemplo, e aí esse exemplo aqui a gente fica pensando, será que essa característica que está representada em azul é dominante ou é recessiva? Para a gente identificar isso, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre olhe
se nesse heredograma tem pais iguais com filhos diferentes. Como assim? Olha aqui, pais iguais com filho diferente. Quando você tem uma situação dessa, os pais sempre vão ser heterozigotos. Então, essa mãe é azão azinho e esse pai é azão azinho também. Entra aqui a regra, pais iguais, filhos diferentes, pais heterozigotos. Mas tá, eu não quero saber quem que é heterozigoto, quem que é homozigoto. Eu quero saber se essa característica é dominante ou recessiva. Dicas para a gente identificar se a característica é dominante ou recessiva é identificar que as doenças recessivas, normalmente, os indivíduos afetados têm pais não afetados. Olha aqui, indivíduos afetados têm pais não afetados. Quando você olha isso, você vai identificar uma das regrinhas para ver que essa característica é recessiva. Outra forma de saber que uma doença é recessiva é que doenças recessivas normalmente têm menos da metade do heredograma afetado. Olha aqui o tanto de indivíduos que tem nesse heredograma, sendo que só 2 são afetados. É menos da metade. Mais uma possibilidade de ser uma doença recessiva. E mais um jeitinho de saber que a doença é recessiva é ver que doenças recessivas normalmente têm gerações sem essa característica, gerações não afetadas. Olha essa geração 2 aqui, ó. Tá vendo que nenhum indivíduo dessa geração 2 é afetado? Todos eles são não afetados? Às vezes no exercício traz os não afetados como normais. Quando você tem gerações inteiras não sendo afetadas, é mais um indício de que essa doença é recessiva. Aqui nesse esqueminha, então, é uma característica recessiva. O casal da segunda geração aqui, os indivíduos 3 e 4, tem um filho afetado. Esse filho afetado, então, vai ser recessivo, azinho, azinho. Nossa, ficou lindo, né? Desculpa. E aí vem mais uma coisinha. Dá para eu identificar o genótipo dos indivíduos? Nesse heredograma aqui eu tenho pais iguais, filhos diferentes, pais heterozigotos, primeira forma de eu identificar. Se eu identifiquei que essa doença é recessiva, eu sei que todos os afetados são azinho, azinho. Mais um afetado aqui, o que ele vai ser? Azinho, azinho. Eu consigo saber qual que vai ser o genótipo do 2? O genótipo do 2, eu sei que ele tem que ter um azão. Por que eu sei que o 2 tem que ter um azão? Porque ele não é afetado. Então, ele tem que ter um alelo dominante para ele não ser afetado. Mas eu não consigo identificar qual que é o outro alelo dele. Por que eu não consigo identificar qual que é o outro alelo dele? Pode ser azão, azão. Azão, azão com azinho, azinho vai dar todos os filhos azão, azinho. E esses indivíduos 5 e 6 aqui, eu consigo saber os genótipos dele? Bom, eles são não afetados. Se eles são não afetados e essa característica ela é recessiva, eu preciso saber então que eles têm que ter um alelo azão. E qual que vai ser o outro alelo deles? Esse outro alelo deles a gente vai ter que prestar atenção nos pais. Esses genes vêm dos pais. Tá vendo que a mãe dele aqui, o genótipo é azinho, azinho? Ou seja, essa mãe ela só consegue mandar para esses filhos ou esse azinho ou esse azinho. Então, nesses filhos vai ter que ter o genótipo da mãe. Então, eu preciso ter o azinho da mãe aparecendo na filha 5 e o azinho, genótipo da mãe, aparecendo na filha 6. Então, os filhos 5 e 6 também são heterozigotos. E esse indivíduo 7 aqui, eu consigo saber o que o indivíduo 7 vai ter de genótipo? Bom, é uma mulher não afetada por uma característica recessiva, então ela tem que ser azão. Mas e o outro alelo dela? Qual que vai ser o outro alelo da 7? A gente consegue saber? Esse outro alelo da pessoa 7 aqui vai vir da mãe e do pai 3 e 4. A mãe pode mandar ou azão ou azinho, o pai pode mandar ou azão ou azinho. Dá para eu saber com certeza qual que é esse alelo da pessoa 7? Não dá, porque a mãe e o pai podem mandar tanto azão quanto azinho. Essa pessoa pode ser azão, azão ou azão, azinho. Trouxe aqui um esqueminha de uma questão adaptada da VUNESP 2009. Ele fala desse heredograma aqui, ó. A doença de Huntington ocorre em um par de genes alelos presentes no cromossomo número 4. O cromossomo número 4 nada mais é que na sequência dos cromossomos homólogos, a sequência do número 4 vai ter essa característica. Não precisa se afobar com essa informação aqui, tá? Esse par de alelos promove uma progressiva degeneração do sistema nervoso central, provocando problemas motores e mentais. Não possui cura, manifesta-se após os 40 anos de idade. O heredograma representa uma família que apresenta a doença. Quem está com os símbolos pintados tem essa doença, quem está sem os símbolos pintados
não tem essa doença. Eu consigo saber se essa doença é dominante ou recessiva? Aqui, gente, uma das formas de eu identificar que essa doença é dominante, os filhos que têm essa característica vai ter pelo menos um dos pais com essa característica também. Uma outra forma de identificar que essa doença é dominante é quando metade desses indivíduos aqui, ou bem próximo da metade desses indivíduos, vão ter essa característica. Olha aqui, mó galera tem essa característica. Então, é mais um indício de que essa doença é dominante. E mais um fator que fala pra gente aqui que essa doença é dominante é que, normalmente, todas as gerações têm alguém com essa característica. Olha lá, na geração 1 tem alguém, na geração 2 tem alguém, na geração 3 tem alguém também. Vamos lá para a dica número 1. Pais iguais têm filhos diferentes? Tem. Ó, aqui o 16 sendo diferente. Então, o que eu sei do pai 3 e 4? Eu sei com certeza que o pai 3 e 4 é heterozigoto. Então, eles têm que ser azão, azinho. Só que eu vou falar para vocês uma coisinha muito diferente aqui, ó. Nesse caso aqui, os pais são afetados e o filho não é afetado. Lembra da nossa situação anterior? Na nossa situação anterior era exatamente ao contrário. Os pais não eram afetados e o filho era afetado. Aqui mudou. Quando você tem isso, você tem um indício de que essa doença é dominante. Então, pais iguais, filhos diferentes, os pais são heterozigotos, pais afetados, filho não afetado, é um indício de que essa doença é dominante. Se essa doença é dominante, os filhos que são diferentes vão ser os recessivos. Os filhos diferentes aqui no caso são os normais. Os normais são recessivos azinho, azinho. E aí aqui eu já vou pôr o genótipo de todo mundo que é normal como azinho, azinho, igual eu fiz lá no anterior. Lembra que eu achei quem que era azinho, azinho e fui pôr azinho, azinho em todo mundo? Aqui de novo. Se não é afetado, coloca azinho, azinho em todo mundo. Então, eu coloco azinho, azinho em toda a galera que é não afetada. Nesse exemplo aqui, porque nesse exemplo aqui é uma doença dominante. E o que eu consigo inferir do genótipo da galera que é afetada? Se é uma doença dominante, isso quer dizer que todos os que são afetados, eles têm que ter pelo menos um dos alelos azão, pelo menos. Consigo saber o outro alelo desses indivíduos aqui? Ó, do 1 eu consigo. Por quê? Porque quem que é filho do 1? 9 é filho do 1. O 9 tem um azinho, azinho. Da onde que vieram esses dois azinhos? Um dos azinhos veio da mãe número 2. O outro dos azinhos tem que vir do pai número 1. Então, esse pai número 1 aqui, eu tenho certeza que ele é um azão e um azinho. Porque senão, essa filha número 9 aqui não seria dele. Ai, ai, ai. Esse 6 aqui, eu consigo saber qual que é o genótipo dele? Olha lá. O 6 é pai do filho 17, azinho, azinho, e da filha 18, azinho, azinho. Esse azinho, azinho dos filhos tem que vir um azinho da mãe número 7. O outro azinho veio da onde? Só pode ter vindo do pai número 6, a não ser que esses filhos aqui sejam filhos do padeiro. Coitado do padeiro, né? Sempre entra nos rolês de hereditariedade. Mas o 6, se ele é pai do 17 e do 18, ele precisa ser um azão-azinho. Porque esse azinho aqui do pai tem que estar um deles no 17, esse azinho aqui tem que estar um deles no 18. E aqui o grande finale, o 14 e o 15. Eu consigo saber qual que é o genótipo deles completo? Com certeza eles têm um azão. Mas e o outro? O outro aqui pode ter vindo ou o azão do pai ou da mãe, ou o azinho do pai ou da mãe. Não consigo saber qual que é o genótipo completo do 14 e do 15. E aqui, então, eu tenho o genótipo de todos os indivíduos dessa característica. Nesse exemplo aqui, ele pede qual que é a probabilidade do casal, desse casal aqui, ter um filho com fenilcetonúria. Essa fenilcetonúria é aquela doença que a gente vai identificar se a criança tem ou não tem pelo teste do pezinho. E aí ele vê que nesse grupo aqui familiar de heredograma, todos os dois, tanto o pai quanto a mãe, têm na família algum parente que tenha fenilcetonúria, que são os indivíduos que estão aqui pintadinhos de azul. E aí, para você responder essa probabilidade, a gente tem que seguir o mesmo caminho. Primeiro ver se é dominante ou recessivo, depois tentar identificar o genótipo dos indivíduos. E para fazer isso, a gente começa com aquela regrinha dos pais iguais, filhos diferentes. Eu tenho aqui, ó, pais iguais, tendo um filho diferente. Pais iguais com filhos diferentes, eu sei que os pais são heterozigotos. Então, esse pai tem que ser azão-azinho e essa mãe tem que ser azão-azinha. Para eu saber se essa característica é dominante ou recessiva, como os pais são normais,
o filho afetado, eu sei que é uma característica recessiva, azinho, azinho. Achei aqui que a característica recessiva, ponho azinho, azinho em toda a galera afetada. Todos os outros que são normais, eu sei então que eles são azão alguma coisa. Coloquei o azão alguma coisa em todos os normais. E aí, vamos lá, eu consigo saber qual que é o genótipo desse daqui? O genótipo desse daqui tem um azão. O azão desse daqui veio de quem? Com certeza veio da mãe. Por quê? Porque o pai só pode mandar azinho, azinho. Se o pai só pode mandar azinho, azinho e esse filho é dele, esse daqui vai ter que ter um azinho. Por quê? Porque esse azinho veio do pai, que só pôde mandar o azinho. Então, azão, azinho. Esse daqui eu consigo identificar? Olha lá. O pai é azão alguma coisa, a mãe é azinho, azinho. Mãe a gente não tem dúvida, né? Então, a mãe aqui com certeza mandou ou o azinho ou o outro azinho para esse filho. Esse filho tem que ser azão, azinho. Esse daqui tem um azão que veio da mãe e ela tem que ter um azinho. Por que tem que ter um azinho? Porque olha aqui, o pai é azinho, azinho. O pai só pode ter mandado ou o azinho ou o azinho. Então, essa filha tem que ter um azinho que veio do pai. Essa geração 3 aqui, eu consigo saber o genótipo dela? Da geração 3, esse quadradinho, ele pode ser o quê? Ele tem um azão que veio do pai e a mãe só pôde mandar azinho, azinho. Então, esse daqui tem que ter o azinho que veio da mãe. E essa pessoa aqui da geração 3, eu consigo saber qual que é o genótipo dela? O pai pode mandar ou azão ou azinho. A mãe pode mandar ou azão ou azinho. Consigo saber que azão que ela é aqui? Não consigo. Eu tenho um problema que eu preciso, para esse filho nascer com a doença, que a mãe seja azão, azinho e que o filho seja azinho, azinho. Vamos lá fazer primeiro, então, um quadro de Pinet desse primeiro caso aqui, que são essa mãe aqui da geração 3, ser heterozigota a partir do pai e da mãe que ainda estão na geração 2. Então, eu coloco aqui no meu quadro os alelos do pai, azão, azinho, e os alelos da mãe, azão, azinho. Os resultados aqui eu tenho que esse daqui é azão, azão, esse daqui é azão, azinho, esse daqui é azão, azinho, e esse daqui é azinho, azinho. A probabilidade que eu quero é que essa mãe seja heterozigota, então eu quero essa situação ou essa de cá. Então, eu tenho duas situações na minha relação, que é o que eu quero, dividido pelo número total. O total aqui, o primeiro impacto que você vai ter vai ser, poxa, eu tenho 4 situações no total, então é 2 sobre 4. Só que tem um problema, amores, ela já nasceu. Ela já nasceu e a gente sabe que ela não nasceu azinho, azinho. Então, isso aqui não é uma possibilidade, não é uma situação que eu tenho como probabilidade. Então, é 2 que eu quero sobre um total de 3 possibilidades. E no meu segundo teste que eu vou ter que fazer é ver se esse daqui, interrogação, é azinho, azinho. Faço outro quadro. Faço aqui meu quadro meio torto. Desculpa, mas é com muito amor que eu tô fazendo. E aí, então, os pais sendo azão, azinho, os dois, eu coloco os alelos dos pais nas laterais. Azão, azinho, azão, azinho. Esse daqui vai ser resultado azão, azão. Esse daqui vai ser azão, azinho. Esse daqui vai ser azão, azinho. E esse daqui vai ser azinho, azinho. Então, o que eu quero é que seja azinho, azinho. Então, na minha relação, eu quero uma das situações sobre o número total, que é 1, 2, 3, 4. Não nasceu ainda, eu não sei o que é. Então, pode ser qualquer uma das 4 opções. 1 sobre 4. Como é a regra do E, eu multiplico as duas probabilidades. Como resultado da minha multiplicação, eu tenho que multiplicar os números de cima e o resultado eu coloco em cima. 2 vezes 1, 2. Multiplicar os números de baixo, o resultado eu coloco embaixo. 3 vezes 4, 12. Então, meu resultado é 2 sobre 12, mas eu posso simplificar também. 2 sobre 12, se eu divido por 2, a minha resposta aqui pode ser 2 sobre 12 ou 1 sobre 6. Tá bom, amores? Esse exercíciozinho aqui é um exercício que ele vai juntar a nossa aula de probabilidade, a nossa aula que a gente começa a fazer esses quadros de Pinet aqui, um pouquinho lá da aula de lei de Mendel. Então, é um exercício que ele junta muita informação. Parece ser muito complicado, mas
Façam esses exercíciozinhos, vamos treinando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me perguntem, tá bom? Me mandem um comentário, me mandem uma mensagem. É isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando. Um grande beijo e até mais!